Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez, minha amiga, estudando a Palavra de Deus juntos. A cada dia, Deus tem uma revelação especial para nós. A cada dia, Deus quer falar ao seu e ao meu coração também. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, e também transmitido pela internet no youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. Eu sou o pastor Evandro Fávero e é um prazer imenso estar com você a cada dia. Vamos orar juntos nesta manhã pedindo a iluminação do Senhor para que possamos compreender a palavra de Deus? Oremos. Senhor Deus, ao estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, precisamos da Tua sabedoria. Por isso nós oramos, confiados em Ti, no nome de Jesus. Amém. Grande amigo, nós estamos estudando o livro de Isaías. Você sabe, Isaías, a cada capítulo tem uma revelação especial para a gente. Hoje eu quero convidá-lo para você abrir a Bíblia comigo e também para você passar um tempo orando pela tua família. Orando, enfim, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos e depois orar pela família, vamos chamar de família ampliada, os amigos, aqueles que trabalham com você, aqueles que talvez são seus colegas de esporte ou talvez os seus vizinhos. Vamos orar por eles? Vamos colocá-los na presença de Deus? Aproveito para sugerir que você coloque meu nome, ore por mim também, pela minha família, e eu vou orar por você. Vou orar por todos aqueles que nominalmente me pediram oração lá no Facebook e também por aqueles que assistem a TV Novo Tempo e acompanham pela internet o programa Reavivados por Sua Palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos sentenças. Sentenças. Pode ser uma profecia, pode ser uma declaração, ou seja, a revelação da vontade de Deus, pode ser uma sentença mostrando, ou uma declaração, mostrando uma biografia daquilo que aconteceu na vida de um personagem, de um profeta, de uma pessoa chamada por Deus, na vida de um homem, na vida de uma mulher ou na vida de uma nação. Isaías, capítulo 13, que é o capítulo que nós vamos analisar hoje, apresenta uma sentença também. E é uma sentença contra a Babilônia. Aliás, o capítulo 13, ele começa falando desta sentença. Ele começa com esta palavra. Ele diz assim, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Quando nós lemos a palavra sentença, vem algumas coisas na nossa mente. Eu até escrevi aqui no meu rascunho, no papel que eu escrevo os versos que me impressionaram, eu escrevi aqui algumas coisas sobre a palavra sentença. Por exemplo, eu escrevi aqui, é uma mensagem solene. Não só a palavra sentença, mas o capítulo 13. Mas a palavra sentença, de maneira específica, é uma solução dada por uma autoridade. É uma máxima. E quando a gente lê o capítulo 13, a gente vê algumas coisas. Primeiro que a palavra Babilônia, ela refere-se, claro, ao grande império babilônico, mas também Babilônia aqui, ela é uma representação espiritual dos povos, uma representação espiritual, um nome simbólico que representa os poderes humanos. Então, esta sentença, ela não é só contra Babilônia literal, mas também ela é contra os poderes humanos que se afastam de Deus ou que promovem o pecado. E eu leio aqui também o seguinte, que a autoridade em Isaías capítulo 13 é Deus. E leio aqui que o mensageiro é o profeta e o réu é Babilônia, literal, ou todos aqueles poderes, como mencionei, que se afastam de Deus. E eu destaquei alguns versos que eu gostaria de compartilhar com você. Você também pode, aproveitando, eu vou abrir um parênteses, você também pode compartilhar comigo os versos que chamaram a sua atenção no capítulo do dia. Você pode colocar lá, por exemplo, no comentário no Facebook, PR Evandro Fávero, coloca lá o comentário, ou então no Instagram, PR Evandro Fávero. Qual é o versículo que mais lhe chamou a atenção no capítulo do dia? Eu vou destacar alguns que me chamaram a atenção hoje em Isaías capítulo 13. Vamos lá. Acompanhe comigo então. Primeiro é o versículo 6. Veja que, bom, antes de falar do verso 6, só lembrando que o capítulo 13 aqui de Isaías,
ele está falando de uma sentença contra Moabe, contra a Síria, contra a Etiópia. São nações que receberam sentenças de Deus. Tiro. Então, Babilônia aqui passou a ser um nome simbólico que representa também estas nações, os poderes do mal em oposição a Deus. Portanto, neste capítulo nós temos uma descrição da vitória de Deus contra o mal, da vitória do Senhor contra toda abominação, contra toda transgressão. O verso 6, ele começa então dizendo o seguinte: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que a grande esperança da palavra de Deus é a volta de Jesus Cristo. Esta grande esperança, ela está em todos os livros da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas o próprio Jesus falou várias vezes sobre a sua segunda vinda. Ele apresenta, por exemplo, sinais lá em Mateus capítulo 24, ele apresenta também a maneira como ele vai voltar no próprio Mateus 24, ele chama atenção para que a gente esteja pronto, para que a gente vigie, também nesse capítulo. No capítulo 25, ele apresenta 3 parábolas para que a gente possa estar preparado para a sua segunda vinda. O apóstolo Paulo falou abundantemente sobre a vinda do Senhor. E você pode me perguntar, mas pastor Evandro, por que você está falando sobre a segunda vinda se nós estamos analisando Isaías capítulo 13? É porque o versículo 6, ele apresenta o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia de juízo. O dia do Senhor é o dia de julgamento. O dia do Senhor pode ser também representado aqui como aquele dia em que a porta da graça se fechará. A porta da graça é o momento em que não haverá mais oportunidade para salvação, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Em breve, Jesus virá para buscar o seu povo. Hoje é o dia de nós nos arrependermos de nossos pecados. Hoje é o dia de nós confessarmos. Hoje é o dia de nós dizermos: Senhor, perdoa as minhas transgressões. Hoje é o dia de orar a oração do Pai Nosso: não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje é o dia de entregar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o amanhã já passou, porque o ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. É por isso que o dia do Senhor, ele representa isso, mas ele também representa a volta do Senhor Jesus. Por exemplo, vamos ler alguns versos. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, no Novo Testamento, é mencionado o dia do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, abra a Bíblia se você puder comigo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso nós vamos entender esse contexto quando a gente chegar em Coríntios, mas eu quero só destacar aqui que ele fala do dia de juízo, dia do Senhor Jesus. Quando a gente vai para outro texto, como 2 Coríntios capítulo 1, verso 14, vamos lá juntos, 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 14, diz assim, vamos ler juntos. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia do Senhor, no dia de Jesus. Esse texto novamente mencionado por Paulo. Depois outro texto que eu quero ler com você é 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 2. Vamos ler junto comigo então? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 2 nos diz o seguinte. Diz aqui: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa é uma das expressões usadas para a volta de Jesus para dizer que, como nós não sabemos o dia que vem um ladrão, ou se vem um ladrão, nós devemos sempre cuidar, vigiar, manter a nossa casa fechada e tal. Assim também nós devemos estar preparados e vigiar para o dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus Cristo. E um outro verso que eu quero destacar do Novo Testamento ainda, que fala do dia do Senhor, é 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 10. Vamos ler juntos ali comigo, bem pertinho do livro do Apocalipse. Nós temos primeiro, 2 Pedro, depois 1º, 2º e João. Então vamos lá. 1 Pedro, nós temos aqui o capítulo 3 e o versos 9 e 10. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí ele diz: virá, entretanto, como ladrão, novamente essa expressão, o dia do Senhor, no qual
os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, quando nós voltamos aqui para Isaías capítulo 13, e ele fala do dia do Senhor, quando eu li esse verso 9, o verso 6, aliás, e também o verso 9, que tratam do dia do Senhor, eles estão falando de um dia de juízo, de um dia em que o mal deixará de existir, do dia da volta do Senhor Jesus. É bem verdade que aqui ele faz respeito também à Babilônia literal e a esses poderes políticos que lutavam contra o Deus verdadeiro, o Deus celeste. Mas o dia do Senhor aqui pode ser aplicado à destruição dos poderes do mal que lutam contra a palavra de Deus. E eu quero terminar o Isaías capítulo 13 mencionando outro detalhe. No versículo 11 ainda diz assim: castigarei o mundo, ou seja, Deus não manterá a injustiça e a maldade para sempre. Aí diz, por causa da sua maldade e dos seus perversos. Quem escolhe ser destruído são as pessoas, elas que tomam a decisão de serem destruídas. E depois diz aqui, farei cessar a arrogância dos atrevidos. Deus é quem toma a iniciativa da salvação. A iniciativa da salvação, a iniciativa de erradicar o mal, a iniciativa de acabar com toda injustiça e maldade, vem de Deus. Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos salvar, como diz lá o texto de 1 Pedro que nós acabamos de ler. Portanto, vale a pena ser fiel. Deus não falha, Deus cumpre as suas palavras, a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, cabe a nós fazermos o mesmo. Vamos orar para que Deus nos ajude a prestarmos em pé no grande dia do Senhor? Eu quero orar então por você. Fechemos os olhos, se caso você puder, para orar. Senhor Deus e Pai, o dia do Senhor virá, quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus para nos buscar em poder e grande glória. Nesse dia nós queremos estar prontos. Nesse dia nós queremos olhar para o céu e agradecer a vinda do Senhor. Para isso, nos abençoe agora e nos ajude a sermos fiéis e andarmos sempre em Teus caminhos, todos os dias, pois oramos pedindo essa força. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito, meu querido, e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.